pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e vamos ver o que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, temos aí como objeto de conhecimento relação entre textos e o detalhamento, relação entre as obras literárias, recursos linguísticos, literários e semióticos. Então, nós vamos estudar um pouco sobre literatura e recursos linguísticos. Vamos para a nossa aula. Muito bem. Temos falado bastante a respeito das interações sociais, né? Para cada interação social, eu tenho um texto adequado, seja ele oral, seja ele escrito. Então, a intencionalidade de quem escreve, de quem fala, é importante. E ele, quando vai escrever ou vai falar, ele já vai pensar no seu interlocutor. Quem é meu interlocutor? Para quem eu estou falando? O que eu pretendo falar para essa pessoa? Então, tudo isso é organizado em nosso pensamento. Nós, inconscientemente, já pensamos nisso. Porque quando nós vamos nos comunicar, já temos a nossa organização frasal pronta, seja ela oral ou escrita, né? Então, é importante sempre lembrar que no discurso sempre há uma intenção. E essa intenção é direcionada, é organizada, ok? Então, continuando, vamos ver diferentes tipos de discursos, diferentes tipos de abordagens e de interações sociais. O que são os recursos linguísticos? A linguagem pode ser definida como um sistema de comunicação que usamos para trocar diferentes tipos de informações. Como sistema, é caracterizado por um conjunto de elementos que se entrelaçam e têm usos particulares. Então, dentro de um texto, dentro de uma fala, existe a intencionalidade, existe o interlocutor e a organização frasal, né, do texto. Por sua vez, esses usos variam de acordo com o contexto em que são apresentados e de acordo com a finalidade da comunicação. Cada elemento pode ser usado de uma maneira ou de outra, dependendo da finalidade da mensagem que você deseja transmitir. Lembra que eu falei? Em outras palavras, para que o discurso comunique algo, é necessário fazer uso dos códigos oferecidos pelo contexto comunicativo. Quais são os códigos? Nós temos língua portuguesa, nós temos a linguagem de sinais. Então, não importa qual tipo de código, os dois precisam conhecer, tanto o emissor como o receptor desse texto, né? Esse uso ocorre através de procedimentos ou meios disponíveis para atender à necessidade de comunicação. Então, sempre vai haver comunicação quando os dois estiverem em comum acordo e conhecer o código. Nós falamos em aulas anteriores. O locutor e o interlocutor precisam conhecer o código, seja ele escrito, verbal, seja ele língua portuguesa, seja inglesa, seja de sinais. Qual for o código, tem que haver conhecimento das duas partes para que haja a comunicação, certo? E a intencionalidade é a base, é um contexto. O contexto do qual eu pretendo falar. Sobre o que eu pretendo falar? Então, eu organizo meu pensamento, organizo meu texto, para que haja a comunicação, para que eu atinja o meu objetivo comunicativo, ok? Temos três principais tipos de recursos linguísticos. Então, os principais tipos de recursos linguísticos são, primeiro, elementos enfáticos. O que vem a ser elementos enfáticos? Os elementos enfáticos são usados para destacar uma parte do discurso. Se eu quero dar ênfase a uma parte do discurso, eu vou trabalhar as minhas palavras. Eu vou escolher as palavras, a pontuação, para que eu
tenha êxito no meu objetivo. Por exemplo, advérbios e frases adverbiais. Os advérbios sozinhos não criam ênfase. Porém, a posição deles dá ao discurso um significado especial quando há mudança na ordem original da oração. Então, precisamos entender que dependendo da forma como eu construo a minha frase, eu vou dar ênfase em determinadas informações ou não. Vamos ver um exemplo. Provavelmente, a Mônica não chegou no horário. A Mônica provavelmente não chegou no horário. Vocês perceberam que na primeira, provavelmente vem primeiro. E na segunda oração, ele vem no meio da oração. Provavelmente a Mônica não chegou no horário. Só que você percebe, na primeira frase, a ênfase não ocorre. É apenas uma informação banal. Enquanto no segundo exemplo, há um destaque para o senso de incerteza. A Mônica provavelmente, A Mônica provavelmente não chegou no horário. Então, você percebe que esse advérbio, colocando num determinado lugar na oração, ela é banal. Só vai dar uma ideia. Ao passo que, colocando num outro lugar, no meio da frase, vai dar uma ênfase. A Mônica provavelmente não chegou no horário. Então, você percebe a ênfase que dá, né? Agora vamos ver outros recursos. Temos assíndeto. O recurso linguístico assíndeto, e nós já estudamos isso em aulas anteriores, vamos nos aprofundando, né? Nós vamos observando e aprofundando a nossa capacidade e a nossa habilidade com essas ferramentas. Esse recurso linguístico, ele consiste na supressão da conjunção. Lembra que nós estudamos? Assíndeto é a ausência de conjunção dentro de uma oração. As orações complexas. Em algumas frases, essa ausência promove um senso de sinonímia, que destaca o valor da oração. Então, quando eu tiro essa conjunção, dependendo da minha intencionalidade, eu vou dar uma ênfase maior naquilo que eu estou querendo transmitir. Vamos ver. Ela foi uma médica e uma vencedora. Ela foi uma médica, uma vencedora. Perceberam a diferença? Ela foi uma médica e uma vencedora. Nada de anormal, é uma informação. Agora, olha a ênfase. Ela foi uma médica, uma vencedora. Olha a ênfase que foi dado nessa segunda parte. Uma vencedora. Então, você percebe que mudou totalmente o tom, mudou totalmente aquilo que ele queria transmitir. Ele chamou a atenção do seu interlocutor, né? No último exemplo, o apagamento da conjunção enfatiza o status de vencedora do sujeito. Então, ela enfatizou o status dela de vencedora. Ela foi uma médica, uma vencedora. Então, não foi uma médica qualquer. Ela chegou e venceu. Deve ter lutado bastante, deve ter trabalhado bastante para chegar onde ela chegou. É isso que está implícito ali, né? Também temos outro recurso, polissíndeto. Polissíndeto também já estudamos nas figuras de linguagem e, se na anterior é a ausência de conjunção, o polissíndeto é uma porção de conjunções dentro de um período de oração. Esse processo é uma oposição ao anterior. Por isso, aqui há uma repetição de uma conjunção de coordenação. Geralmente é a conjunção e. Esse efeito é realizado para atrair a atenção do leitor e dar a ênfase de persistência no texto. Então, nós podemos ver que se na anterior, tirando a conjunção, vai dar uma ênfase, com o polissíndeto também. Vamos ver um exemplo. Eu estava falando com ele
e continuei falando e falando, porque, quem sabe, ele começa a entender. Então, olha, eu estava falando com ele e continuei falando e falando, porque quem sabe ele começa a entender. Ela foi falando e falando. Vocês percebem como dá uma outra conotação? Uma coisa é eu falei com ele, outra coisa é eu fui falando e falando. Você observa que ela foi insistente. Ela foi falando várias vezes com a pessoa para ver se em algum momento ele ia entender o que ela estava querendo dizer. Então, é muito importante essa questão. Quando nós lemos, nós temos que estar prestando muita atenção nas pontuações e também nessa questão de polissíndeto, essa questão de ter mais conjunções para dar ênfase, para chamar atenção em determinado momento do texto, ok? Nós vamos ver um outro texto chamado Tiro ao Alvo. Tiro ao alvo. Delegada, ela faz o estilo linha dura. O que pensa? Fala o que pensa. Não tem medo de poderosos, embora viva no meio deles. Ossos do ofício. Débora Menezes nasceu em Santos e mora há 30 anos em Brasília, cidade com um dos maiores índices de violência, principalmente entre jovens. Foi titular da Delegacia de Mulher, onde costumava dar corretivos em maridos, muitos deles milionários que batiam na mulher. Agora, ela está no 11º DP, na cidade satélite do Núcleo Bandeirantes, para combater roubos, homicídios e drogas. As ameaças são muitas. O cão de estimação morreu envenenado e sua casa virou alvo de tiros. Não me intimido. A impunidade é a omissão da autoridade, diz ela toda vaidosa. Sempre muito perfume, batom e música clássica, mas sem abrir mão da pistola 9mm. Perceberam esse texto com essas palavras em destaque? Voltando um pouquinho, nós vamos ver a palavra embora, né? Lá no início do texto. Embora. Então, nós vemos que são conjunções que vão trazendo, vão costurando esse texto e trazendo essa coerência e essa coesão dentro do texto para trazer a informação de forma organizada, sequência lógica de ideias. Temos mais palavras em destaque que vai ajudar. Agora, nós temos aí, né, um advérbio de tempo que vai trazendo as informações, e esse para aí que está destacado também é uma conjunção de finalidade. Vocês perceberam? Agora ela está na cidade satélite para combater roubos. É a finalidade para a qual ela está nesse lugar, nessa 11ª DP, né? E continuando, lá no final ela gosta de perfume, batom, música clássica, mas sem abrir mão da pistola 9mm. Então, a gente percebe que nesse mas aí é uma conjunção que é importante também, que vai trazendo as ideias contraditórias aí, né? Continuando, nós temos os elementos retóricos. Os elementos retóricos são usados para promover variedade no texto, dentre as figuras retóricas disponíveis na língua. Podemos destacar a comparação, a antítese e a metáfora. Lembraram de aulas anteriores? Muito bem, nós já estudamos as figuras de linguagem, né? E agora estamos aprofundando mais o nosso conhecimento e vendo como elas funcionam no texto, qual a função delas dentro do texto. Vamos ver a comparação. A comparação. Esse é um recurso de comparação entre dois elementos que se assemelham em certos aspectos. A partir da comparação, é criado um link linguístico. Geralmente, a palavra usada nesse processo é o
como, mas tem outros, como tal, mais, menos, que. Então, são elementos, expressões de comparação, certo? Então, vamos ver os exemplos. Ler ensina como uma escola. Então, ler ensina como a escola ensina. Então, temos aí dois elementos sendo comparados, a leitura e a escola. Nessa construção, o sentido de ensinar está sendo reforçado. Com isso, é criado um efeito maior do que se estiver escrito apenas ler ensina. Se eu disser ler ensina, é uma informação tranquila, mas se eu disser ler ensina como uma escola, eu já dei uma ênfase maior naquilo que eu quero passar para o meu interlocutor, não é? Temos também a antítese. Nós já estudamos a antítese e ela é a figura de linguagem que pode estabelecer uma relação entre duas ideias que se contrapõem. Antítese são ideias contraditórias, certo? Vamos ver exemplo. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Subiu ao céu, desceu ao mar. Então, a antítese são as palavras de sentido contraditórios, sentidos antônimos, né? Esse é um trecho, são versos do poema Ismalha, de Alfonso de Guimarães. Então, sempre que você ver ideias contrárias, dentro de um texto, dentro de um poema, você vai lembrar que é uma antítese. São palavras de sentidos contrários. Céu, inferno, dia, noite, amor, ódio, saúde, doença. Então, você vai entendendo que houve ali uma intencionalidade de quem escreveu, com certeza. Então, essas alternativas, todas essas ferramentas, o escritor, o poeta, ele vai usar para trazer para o seu leitor aquilo que ele está querendo dizer. Muitas vezes nós dizemos, estou me sentindo tão feliz que eu não consigo expressar, não consigo externar o quanto eu estou feliz. O poeta busca ferramentas, e essas ferramentas são figuras de linguagem. Então, as palavras, elas assumem sentidos bem diferentes daqueles que nós conhecemos do dicionário. E aí, ela vai tomar um sentido diferente, ela vai assumir um sentido diferente de acordo com o contexto no qual ela está inserida e de acordo com a intencionalidade de quem está escrevendo ou de quem está falando. Então, nós vemos aí a antítese, as palavras são trabalhadas, são lapidadas, porque a arte de escrever é a literatura. Então, quando nós dizemos literatura, quando nós falamos de uma obra literária, seja um conto, uma novela, um poema, um romance, toda obra literária, ela é uma obra de arte. E todo artista, todo poeta, todo escritor vai trabalhar as palavras, vai lapidar as palavras como um ourives. Trabalha e lapida uma pedra para colocar numa joia. Podem pensar a respeito disso. É fascinante. Então, as figuras de linguagem assumem essa função de trazer para o leitor a emoção que o poeta ou o escritor está sentindo no momento que ele produz a sua obra de arte. Também temos a metáfora. Vamos ver a metáfora? Dentre os elementos retóricos que apresentamos, aqui a metáfora é a mais comum. Através desse recurso, conseguimos comparar dois elementos diferentes, entre os quais existe uma relação de similaridade. Existe alguma coisa comum entre dois seres para que eles sejam comparados. Essa similaridade pode ser subjetiva, ela é subjetiva. Por quê? Porque depende do ponto de vista do discurso construído. Uma metáfora, ela é uma comparação implícita. Então, quando nós falamos de metáfora, nós falamos de comparação
implícita. Como acontece? Você é o sol da minha vida. Eu afirmo que você é o sol da minha vida. Isso é uma metáfora. Agora, se eu disser você é como o sol em minha vida, já estou fazendo comparação explícita, porque aí eu já coloquei um conectivo, a palavra como. Você é como o sol em minha vida. É uma comparação. Mas quando eu digo você é o sol da minha vida, viu como ele deu ênfase? É uma metáfora. Vamos ver mais um pouquinho sobre metáfora. A metáfora é tão comumente usada que muitas vezes a usamos nas conversas cotidianas e nem percebemos. Faz parte do nosso cotidiano. Vamos ver um exemplo. Ela é um passarinho. O que você entende quando uma pessoa afirma para você, ela é um passarinho? Ela é meiga? Ela é encantadora? Ela é frágil? Olha quanta coisa descobrimos aí, hein? Então, aí há uma comparação entre alguém, ela, do sexo feminino, ela está sendo comparada a um passarinho. O que é um passarinho? Quais são as qualidades de um passarinho? Ele canta muito bem, ele é frágil, ele é pequenininho, ele é encantador, né? Então, quando eu digo ela é um passarinho, vai dar uma porção de opções para o meu interlocutor interpretar, né? Então, nessa frase, a comparação do sujeito ela com o passarinho pode levar a várias interpretações. Porém, ao ouvi-la, dificilmente se entenderá que ela é um animal com asas. Então, se eu digo ela é um passarinho, evidentemente o meu interlocutor, não é um passarinho, ela não é um animal, ela não é uma ave. Ele está querendo dizer alguma outra coisa. Percebem a importância da interpretação textual? Então, uma coisa é você ler e interpretar o que está explícito no texto. Está na margem do texto, né? Na superfície do texto. Outra coisa é você ler algo como ela é um passarinho e subentender o que ele está querendo dizer. Então, literatura é isso. Você tem que ir muito além daquilo que está escrito. Por isso, a literatura precisa ser vista com olhos espirituais. Eu sempre digo isso. Toda vez que você abre teus olhos espirituais, que você lê com emoção, você consegue captar a mensagem que o poeta passou para você. Porque aí você vai entender e vai ler e interpretar além daquilo que está escrito, daquilo que é básico, daquilo que está superficial, né? Então vamos ver agora ironia. A ironia também faz parte do nosso cotidiano, com certeza. Esse recurso consiste em dizer o oposto do que se pensa de forma sarcástica ou humorística. Você pode ter, com a ironia, você pode querer fazer humor ou você pode querer zoar com alguém também, né? Tecer uma opinião um pouco picante, um pouco sarcástica, né? Então, por exemplo, quando alguém comete um erro e a outra diz: parabéns, você é um gênio. Então, você já entendeu que ela quis dizer outra coisa. Está utilizando uma ironia para mostrar que, na verdade, a pessoa agiu de forma burra, de forma errada, de forma ruim. Então, a ironia, ela fala tudo ao contrário do que você quer dizer. Então, sempre que você vê algo errado, mas que bonito, hein? Não é bem isso que quis dizer, né? Você vê a criança fazendo algo errado, que bonito, hein? A criança já se assusta logo. O que ela quis dizer quando disse que bonito? Está chamando a minha atenção, está usando de ironia, né? Isto mesmo. Agora temos também a aliteração. A aliteração é uma figura de linguagem muito interessante também, que vocês vão estudar lá no período que vocês forem estudar literatura, vocês vão estudar aliteração.
é a repetição de sons consonantais em uma sequência de palavras, criando um efeito sonoro agradável. Então, a aliteração é uma figura de linguagem que traz uma musicalidade ao texto. Então, quando eu escrevo um texto e eu repito consoantes, você, quando vai ler, você percebe que há uma musicalidade naquele texto. E é intencional, que é para chamar a atenção do leitor, para prender a atenção do leitor, para seduzir o leitor, certo? Vamos ver um exemplo. Por exemplo, na frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A repetição do som R cria um ritmo musical, né? Então você percebe, é um trava-língua também, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, qual é a repetição? A repetição do R. E esse R é que está dando toda a musicalidade dentro da frase aí no caso, né? Mas dentro de um texto fica muito bonito essa repetição de consoantes dentro do texto. Lembre-se sempre, a literação é a repetição intencional de consoantes dentro de um texto, tá bom? Agora vamos ver então um vídeo com o texto um poema. É um poema A Adormecida. Observem ele, que ali tem bastante figuras de linguagem também. Vamos ver? Adormecida. Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela, um cheiro agreste exalavam as silvas da campina. E ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De uns jasmineiros galhos encurvados, indiscretos entravam pela sala, e de leve, oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Dir-se-ia que, naquele doce instante, brincavam duas cândidas crianças. A brisa, que agitava as folhas verdes, fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se. Mas quando havia despeitada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida. Castro Alves. Esse poema é maravilhoso, é lindo. Ele tem a metáfora lá no final, vocês viram? Você é a flor da minha vida. E lá no meio ele tem também personificação, dizendo que os ramos vinham beijá-la. Tem figuras de linguagem, percebe como fica lindo o texto, maravilhoso, poético, não é? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nós nos vemos na próxima. Até lá!